Todo mundo, absolutamente todo mundo, já sabe que o Catar é um dos países mais ricos do planeta atualmente. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que muita gente não sabe é que o Catar tem uma enorme importância para a economia mundial, além de ter um papel muito importante no conturbar o cenário geopolítico atualmente. Esse vídeo vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a economia do Catar para não ser uma pessoa desinformada, ou mesmo se você quiser aprender para impressionar todo mundo, tá bom? Brincadeira, mas enfim. E você vai descobrir também toda a verdade sobre os escravos do Catar e por que isso é um fenômeno tão comum por lá. O Catar é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a famosa OPEP. Mas em 2018, o Catar saiu da OPEP para se concentrar na produção de gás natural liquefeito. Gás natural liquefeito nada mais é do que gás natural no seu estado líquido. Simples assim. Na natureza, o gás natural é encontrado no seu estado gasoso, mas quando é submetido a temperaturas de menos 162 graus Celsius, seu volume reduz em 600 vezes. Então, ele passa do estado gasoso para o líquido. E você deve estar se perguntando, mas por que transformar o gás natural gasoso em líquido? A resposta é simples. É porque é muito fácil transportar o gás natural liquefeito em grandes distâncias. Ou seja, é uma excelente alternativa para substituir o transporte de gás natural através dos gasodutos, que ficam embaixo da terra. Imagine só construir um gasoduto que vai do Catar até o Japão. É impossível, né? O gás natural liquefeito é transportado por grandes distâncias através dos navios metaneiros. Atualmente, o Catar é o maior exportador do mundo de GNL, e suas amplas reservas representam 13% de todo o gás natural que existe no planeta. E isso tem uma enorme importância na economia mundial e no xadrez geopolítico. O principal destino do gás natural do Catar é a Ásia, mais especificamente Coreia do Sul, Índia, China e Japão. A Ásia é tão importante que representa 80% do destino de todas as exportações do país. Olha só o tamanho da importância do GNL para os asiáticos. Imagine só o que aconteceria com a economia mundial se o Catar simplesmente parasse de enviar seu principal recurso natural para eles. A atividade industrial iria sofrer um grande colapso. E se tem uma coisa que a gente está aprendendo a duras penas com essa crise econômica, é que a economia mundial é totalmente interligada. E qualquer aumento no preço da energia, ou pior, uma interrupção no seu fornecimento, é capaz de causar um imenso estrago, assim como estamos vendo acontecer na Europa, depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás natural. E por falar nisso, não é só para a Ásia que o Catar exporta GNL, mas também para a Europa. O Reino Unido e a Itália são seus principais importadores. Um ponto interessante sobre esse assunto é que o Catar está ajudando a Europa a lidar com a escassez de gás natural, decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Putin fechou as torneiras do gás natural, causando uma intensa escassez de energia e, consequentemente, inflação no velho continente. E agora que a Rússia não fornece mais gás natural para a Europa, a solução foi comprar mais gás natural liquefeito do Catar. E o resultado disso foram as exportações para a União Europeia praticamente dobrar desde abril de 2022, logo no início do conflito na Ucrânia. A Alemanha, que é a principal economia da União Europeia e um dos países mais afetados pela crise energética, está conversando com o Catar para assinar um contrato de longo prazo para importar o seu gás natural. O Catar até chegou a anunciar que está aumentando sua capacidade de produção de GNL para 40% até 2026. Mas nem tudo são flores. E esse aumento não será suficiente para abastecer plenamente a Europa após a Rússia cortar o fornecimento de gás natural. Acontece que o Catar está comprometido com seus compradores na Ásia, que assinaram contratos de longo prazo para importar gás natural. E esse contrato com os países asiáticos não pode ser quebrado do dia para a noite, simplesmente para ajudar a Europa. Apesar do gás natural ser, de longe, o principal produto produzido e exportado pelo Catar, ainda existe uma larga produção de petróleo no país. Juntos, o gás natural e o petróleo representam cerca de 50% do PIB do Catar e 90% das exportações do país.
Assim como o gás natural, o maior destino do petróleo do Catar é a Ásia, mais precisamente o Japão, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Além disso, outro país super importante que o Catar exporta é os Estados Unidos, mas em menor volume do que os países asiáticos. Lembra que eu falei que a Coreia do Sul e o Japão importam muito GNL do Catar? Pois bem, olha como esses dois países são extremamente dependentes do Catar, porque além de importar GNL, também importam petróleo. Ou seja, uma parcela considerável da sua matriz energética depende dos recursos naturais produzidos do Catar. A grande verdade é que nunca se sabe de onde vai surgir um cisne negro, né? Aquele evento que ninguém esperava que fosse acontecer. Não é à toa que os Estados Unidos protegem o Catar com seu enorme poderio militar, cooperando com pesquisas militares e vendendo alguns tipos de armas, como tanques e helicópteros de ataque. Isso porque sabem da importância econômica mundial que o pequeno país possui. O Catar é considerado pelo governo norte-americano um grande aliado não OTAN. Segundo a OPEP, o Catar é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas ainda está atrás de outros grandes produtores. Em 2020, o pequeno país produzia, em média, 2 milhões de barris de petróleo por dia. Os Estados Unidos, por exemplo, produziam cerca de 16 milhões de barris por dia, e a Arábia Saudita, seu vizinho, produzia 11 milhões. E até mesmo o Brasil estava melhor, e produzia 3 milhões de barris por dia. Segundo a OPEP, o Catar está na 14ª posição entre os produtores. Mas ainda assim, tem uma enorme importância no comércio mundial de petróleo, como vimos anteriormente. Localizado no Golfo Pérsico, onde o islamismo é a principal religião, atualmente o Catar é o 8º país mais rico do mundo, com um PIB per capita de incríveis $61 mil, maior do que o país mais rico da Europa, a Alemanha, e 5 vezes maior do que o PIB per capita da China. Ou seja, em média, a renda de cada habitante é de $61 mil por ano. Vendo por esse ângulo, parece que as coisas são maravilhosas por lá e que seus habitantes são muito ricos. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Por trás dessa renda média altíssima e maravilhosa do Catar, onde aparentemente todo mundo naquele país é rico, se esconde uma realidade sombria: a enorme desigualdade social que existe lá. O PIB per capita é um indicador que mede o PIB de um país dividido pelo número de habitantes. Ou seja, esse indicador mostra a renda média da população, mas não consegue traduzir a verdadeira diferença de renda dos seus habitantes. Segundo a ONU, em 2019 o Catar era o país com maior concentração de renda do mundo. Os 1% mais ricos concentravam quase 29% de toda a renda do país. Um fenômeno curioso explica por que a concentração de renda no Catar é tão alta. 90% da sua população é composta de imigrantes, que buscam oportunidades de emprego no Catar. São pessoas que vêm de outros países como Índia, Bangladesh e até mesmo alguns países da Europa. Apenas 10% da população é realmente catari, e é justamente nesses 10% onde se concentra grande parte do dinheiro. Acontece que grande parte das empresas são das famílias catares, e são empresas muito familiares, onde é muito difícil ver alguém de fora sendo presidente ou algo assim. Ou seja, a desigualdade está entre os 90% dos imigrantes, porque a cultura lá não dá muita oportunidade de crescimento para o pessoal mais pobre, que vem de outros países. E por falar em população imigrante, uma coisa muito estranha aconteceu no Catar nos últimos anos: a escravidão moderna. A estrutura populacional do Catar, onde 90% é imigrante e 10% são catares, favoreceu um enorme problema lá, que chamamos de escravidão moderna. Algo que acontece em vários setores, mas foi escancarado durante a Copa do Mundo. Em 2010, após o anúncio de que o Catar receberia a Copa do Mundo de 2022, muitas investigações foram feitas a respeito das condições de trabalho altamente insalubres e brutais, que em alguns casos era equivalente ao trabalho forçado. Além disso, muitos imigrantes tiveram seu passaporte confiscado, obrigando essas pessoas a permanecerem no Catar e trabalharem contra sua vontade. Ou seja, uma forma de escravidão moderna,
conforme definido pela Organização Internacional do Trabalho. Olha só que absurdo! Em pleno século XXI, muitos trabalhadores disseram que não estavam sendo pagos pelos seus trabalhos. E ainda pior, não estavam sendo liberados pelo Catar para voltar ao seu país de origem. E então eles eram forçados a trabalhar mesmo assim. Uma investigação descobriu que os imigrantes que construíram o primeiro estádio da Copa do Mundo receberam apenas 45 centavos por hora trabalhada. Desde a descoberta desses problemas, o Catar enfrentou muita pressão internacional para agir contra esses terríveis problemas que estavam acontecendo contra os imigrantes, que estavam construindo os estádios e a infraestrutura necessária para receber a Copa do Mundo de 2022. Uma situação semelhante acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Aproximadamente 75% da sua população é composta por imigrantes, e vários casos de escravidão moderna já foram relatados. A estrutura demográfica não só do Catar, mas também dos Emirados Árabes, por exemplo, é um facilitador do trabalho escravo moderno, porque geralmente são imigrantes que vêm de países muito, muito pobres. Então, para esse pessoal que é muito pobre, sair da sua região em busca de salários melhores já é ótimo para eles. Mas quando chegam, se deparam com condições de trabalho muitas vezes ruins. Mas é importante ressaltar que não é com todos os imigrantes que esse tipo de coisa acontece. Só com aqueles que realmente são bem pobres mesmo, porque acabam precisando se submeter a essas condições de trabalho por falta de opção mesmo. Como vimos antes, o Catar tem sua economia baseada na exportação de gás natural e petróleo. Mas como o governo não é bobo nem nada, criou seu próprio fundo de investimentos, cujo objetivo é fortalecer e diversificar a economia do país, buscando minimizar sua dependência econômica do gás natural e do petróleo. O fundo investe, predominantemente, em ações de empresas disponíveis em grandes mercados internacionais, como Estados Unidos, Europa e China. Além disso, o Catar também tem um fundo chamado Qatar Sports Investments, cujo objetivo é investir em projetos altamente lucrativos na área do esporte. O QSI é dono do PSG, que conta com as maiores estrelas do futebol mundial, como Neymar, Messi e Mbappé. Esses investimentos visam guardar dinheiro para as futuras gerações do Catar. Se inscreva no canal para assistir mais vídeos de qualidade como esse. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima!